De hoje são as terminologias do sistema nervoso. Para começar, o que é o sistema nervoso, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, fulano está com problema no sistema nervoso, está com o sistema nervoso alterado, e não sabe nem o que é isso, né? Sistema nervoso está relacionado com o cérebro, com a medula que está dentro da coluna e toda a parte de nervos que vai até aqui, ó, na pontinha da minha mão, no meu pé. Então, tudo isso é o sistema nervoso. Se eu penso assim, ó, vou mandar um beijo para os meus seguidores, eu penso e a minha boca, ó, manda, ok? Então, eu pensei e a minha boca executou. Mas pode acontecer ao contrário, pode acontecer ao contrário também. O que pode acontecer? De repente, eu colocar a mão lá no fogão, queimar minha mão e tirar. O estímulo veio na ponta do meu dedo. Então, a parte nervosa que está aqui, sensível, ele avisa para o meu cérebro, ó, tem alguma coisa queimando ela. E aí eu vou e tiro a minha mão. Então, ó, esse estímulo nervoso, ele acontece tanto do meu cérebro para minha mão ou para minha boca, para eu te mandar um beijo, ou de repente para eu poder sentar, para eu levantar, ou ao contrário, quando eu coloco a mão em uma coisa quente, eu vou lá e tiro a minha mão. Ou quando eu piso em um espinho e eu vou lá e tiro o meu pé. Ou seja, o estímulo pode vir da minha cabeça para a periferia ou da periferia para a minha cabeça, ok? Esse desenho é o desenho do seu cérebro, tá? Cada gominho, cada região dessa tem uma função específica. Então, uma região é responsável pela fala, outra pelo movimento do braço, outra pela coluna. Cada parte é responsável por uma coisa diferente relacionada ao nosso corpo, ok? E a primeira terminologia que a gente vai ver hoje é o coma. A gente ouve falar assim: ah, fulano está em coma. E o que é esse coma, né? É um estado de inconsciência, é perda total da consciência, a pessoa não sabe o que está acontecendo. É quando o paciente, ele não consegue ser acordado, né? Nem se tiver um estímulo intenso. Então, nem se eu chegar ali perto daquela pessoa e sacudir ela, ela vai acordar. Ela está num estado de inconsciência, do qual o paciente não vai acordar de forma alguma. Esse coma, ele pode ser por um estado que a pessoa está, tá? Então, o cérebro dele está num estado em que ele está no coma, ou esse coma pode ser induzido. O que é o coma induzido? É uma medicação que é dada para essa pessoa ficar em um estado mais homogêneo, mais estável, mais equilibrado, porque ela, de repente, está com uma doença, então ela precisa de estar num estado em que os médicos tenham mais controle sobre o organismo dela, ok? Então, essa é a terminologia do coma. Alguém sabia direitinho o que é o significado do coma ou não? A outra terminologia é a convulsão. A convulsão é um problema sério, né? Antigamente as pessoas achavam que quem estava com convulsão estava tendo algum problema espírito, né? De espírito pegando a pessoa, alguma coisa relacionada a espiritismo, e não tem nada a ver. A convulsão é uma situação nervosa, né? É uma contração muscular desordenada e involuntária do corpo. Então, a pessoa não sabe o que está acontecendo. O corpo dela vai se contraindo inteiro e ela não está tendo noção disso, entendeu? Olha que bacana, ó, a Regina, a Olímpia, a Luciane não sabiam, a Kelly sabia, muito bacana. E aí, o que acontece? Antigamente, quando as pessoas tinham convulsão, todo mundo ficava muito assustado. E aí, o que as pessoas tinham o hábito de fazer? Colocar uma bolsa, a primeira pessoa que estava com a bolsa, pegava a bolsa e colocava debaixo da cabeça da pessoa, né? E a outra preocupação era de pegar um pano e enfiar na língua, para deixar essa língua para fora. Às vezes, machucava a língua da pessoa, porque enfiava o dedo ali com um pano,
porque diziam que a pessoa enrolava a língua e podia morrer sufocada. E hoje em dia já se sabe que não tem nada disso, tá? A pessoa tá tendo convulsão, você tá andando na rua, você vê alguém caindo, se debatendo, tá convulsionando. O que que você vai fazer com essa pessoa? Pedir para as pessoas se afastarem, porque se ela ficar batendo nas coisas, ela vai se machucar. Então, deixa o espaço livre, coloca essa pessoa de lado. Então, ó, aqui ela tá de barriga para cima. O que que você vai fazer? Você vai virar ela e vai deixar ela de lado. Por que de lado? Se ela tiver de lado, se ela babar, se tiver alguma secreção, se ela vomitar, vai sair ali. Então, ela não vai broncoaspirar. O que que é broncoaspirar? Vocês já viram comigo. Broncoaspirar é quando o líquido, em vez de descer para o estômago, vai para o pulmão, podendo causar até a morte da pessoa. Então, alguém está convulsionando, você vai colocar ela de lado, tá? Vai esperar passar, vai chamar a ambulância, o SAMU e tal, para levar essa pessoa para o hospital, ok? Então, convulsão nada mais é do que contratura muscular desordenada e involuntária. Mas, Erlaine, por que isso acontece? Existem vários fatores que podem fazer isso acontecer. Eu tive uma paciente que ela era adolescente e ela começou a convulsionar do nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. E depois de alguns exames, de muitos exames, né, chegou-se à conclusão de que aquela pessoa, né, aquela jovem, ela tinha tido um crescimento de 2 milímetros, algo muito pequeno, em um osso do cérebro dela. E esse osso estava batendo em um lugarzinho do cérebro e estava causando a convulsão, estava causando todo esse estrago. Então, o que acontece? Por um mínimo encostozinho lá no cérebro, estava causando a convulsão nela. Então, assim, por uma desordem que acontece lá no cérebro, essa convulsão pode vir, ok? Eita, esse é bom. Hemiplegia. O que é essa hemiplegia? É a paralisia de um lado do corpo, de um lado só. Você olha essa imagem aí, ó. Para mim, ela é muito característica de uma doença. Quem sabe? Essa pessoinha aí, ó, ela teve uma doença neurológica. Quem sabe que doença que teve? Só com esse padrão aí de postura. O que acontece? Esse padrão flexor, você vai reparar que a pessoa vai estar assim, ó. Com a mãozinha assim, ó. Tá? E essa perna, a perna também vai estar dobradinha assim. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela estava sem movimento nenhum. E aí, ela foi fazendo fisioterapia, exercício. Ela volta a andar. Ela volta a fazer suas atividades, mas esse padrão flexor, ela fica com ele. Então, a pessoa, de uma forma geral, ela volta a fazer suas atividades, mas ela vai ter essa sequela aí. E qual é o nome disso? Hemiplegia, tá? De um lado só. Eu vou mostrar outra imagem para vocês poderem entender também. Então, vamos lá, ó. O paciente que tem AVC, o que acontece? Esse paciente precisa de ser estimulado. Por que tem paciente? É claro, tá? Às vezes a lesão cerebral foi muito grande, aquela pessoa não vai conseguir andar mais, tá? Mas na maioria dos casos, escutem o que eu tô falando. Foca em mim aqui, ó. Na maioria dos casos, o paciente tem plenas condições de voltar a andar. Com aquele padrão da foto, com a flexão, mas ele vai voltar a andar, ele pode fazer academia, ele pode fazer musculação, ele pode trabalhar, ele vai ter o padrão, mas ele pode voltar à vida normal. Precisa de quê? De estímulo. Precisa de quê? Que você, cuidador, coloque essa pessoa para exercitar, para fazer exercício, para ter estímulo, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu colocar grandão para vocês poderem ver. Repara aqui no cérebro. Olha só, aconteceu o derrame aqui na cabeça do sujeito, tá? No caso aqui, ele está olhando para lá, então do lado esquerdo. Só que o que acontece? Quando chega aqui na nuca, ó, isso se cruza, ocorre um cruzamento dos nervos. E aí, ó, olha aqui na imagem grande, ó.
O lado afetado, qual que vai ser? O lado direito. Entendem? Então, no AVC acontece exatamente isso. Todos os nervos que estão aqui, quando chegam na nuca, eles se cruzam. Então, se a pessoa foi lesionada, se ela teve o derrame, o AVC, o AVE, né? Cada um fala de uma forma. Do lado esquerdo, ela vai cruzar e o lado afetado vai ser o outro. No caso aqui dessa pessoa, o lado afetado vai ser o lado direito. Só um pouquinho. Ó, vou colocar grande de novo para vocês visualizarem. Deixa eu ir lá na imagem, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, aqui nesse lugarzinho, a pessoa teve algum problema que causou o AVC ou AVE. Qual é o tipo? Ou pode ter entupido uma veia, ou pode ter arrebentado. E aí houve ou um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, ok? E aí tem os nervos, os neurônios que passam nessa região. Ele vai descer pela cabeça, ele vai se cruzar na nuca e ele vai inervar o lado oposto. É sempre o lado oposto, ok? E aí, no caso aqui, ó, a pessoa foi lesionada do lado esquerdo. Repara que ela tá de costas, o bumbum dela aqui, ó. Ela tá de costas. Foi lesionado o lado esquerdo. Quando cruzou na nuca, então qual é o lado que ela vai ter a plegia? O lado direito, ok? E a gente vai conseguir entender bem direitinho. A plegia é a perda da força. Então, o paciente que teve o AVC, por exemplo, ele está hemiplégico. Por que M? M de um lado só. Então, está comprometido qual é o lado? O braço e a perna, tá? Apesar daqui não estar aparecendo a parte do tronco, mas o tronco também fica, tá? Comprometido. É só para você saber que é de um lado, tá? No AVC, por exemplo, a pessoa fica com o intestino preguiçoso, a pessoa fica sem controle de tronco no início, depois vai melhorando, depois esse intestino vai voltar. A face fica paralisada, tá? Então, isso vai acontecer tudo que em um lado só, hemiplegia. E a diplegia aconteceu ó, nas duas pernas. Paciente com ela, esclerose lateral amiotrófica. Ele vai ter essa fraqueza nas duas pernas, tá? E a quadriplegia? Ele tem um comprometimento nos 4 membros, ok? Tudo bem? Vamos seguir então. E a paresia? Paresia é a perda parcial da motricidade, do movimento. Então, essa pessoa, ela consegue andar, mas com dificuldade. Tá vendo que tá aí, ó, os profissionais, os fisioterapeutas, né, trabalhando com esse paciente. Ele consegue andar, ele consegue fazer algum movimento, mas ele não consegue andar a 100%, ok? E essa daqui, paraplegia. Lembra que a gente viu a plegia? O que é a paraplegia? É a pessoa que não tem o movimento nos membros inferiores. Ó, diplegia são nos dois. Quando fala em paraplegia, ela não tem o movimento do quadril para baixo. Paraplegia é a pessoa que de repente sofreu uma lesão na coluna, na lombar, então ela ficou sem o movimento das pernas, ok? E tetraplegia? Tetra vem de quê? De 4, né? O Brasil tetracampeão. Tetracampeão é porque ele ganhou 4 medalhas. Então seria a paralisia o quê? Nos membros superiores e inferiores. Essa pessoa não consegue movimentar o corpo dela. E aí, por exemplo, essa pessoa sofreu uma lesão de repente lá na cervical. E aí, ó, lembra a imagem que eu coloquei para vocês agora mesmo? O nervo, ele não vem lá do pescoço, cruza e desce? Se a pessoa teve uma lesão no pescoço, morre todo o estímulo, porque é uma conexão, gente. O neurônio, ele pensa, eu quero mexer meu pé. Aquele estímulo desce, vai lá no meu pé e eu mexo o pé. Só que se houver uma secção, eu não consigo mais. Por exemplo, quer ver? Ó, eu tô aqui, ó.
Eu tô aqui, ó, com um elástico de dinheiro, tá? Vocês concordam comigo que é um ciclo, ó? Eu consigo mandar um estímulo daqui, ele roda e volta cá, ele roda e volta cá. E fica no ciclo, tá tudo certo. Só que se de repente eu romper isso, tô na cachoeira, pulei de cabeça e aí houve uma lesão na minha cervical, rompeu. Eu não consigo fazer mais as conexões. E aí ele não manda mais o estímulo, tá rompido, não tem mais jeito de acontecer. Então, isso está lá no meu cérebro e vai lá para o meu corpo, tá? E esses estímulos ficam ali, ó, ciclo vai, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se isso se rompe, acabou, não tem mais jeito de isso ir e voltar. E aí vai depender de onde foi a lesão, se foi na cervical, se foi na torácica, se foi lá na lombar. Ah, a gente podia fazer uma live um dia sobre a coluna, né? Para vocês saberem os locais direitinho. Voltando então, hein? Aproveita aí que tá quase acabando. Parestesia, a diminuição de sensibilidade. E aí, esse daí, gente, muitos idosos têm, principalmente quem tem diabetes. Porque a diabetes, ela faz com que você tenha, às vezes, né, a neuropatia diabética, que é uma alteração nos nervos. Então, a pessoa sente a perna, às vezes, quente, às vezes sente coceira, às vezes sente formigamento, às vezes sente que parece que tem uns bichinhos andando no pé, às vezes a pessoa sente que tem um buraco debaixo do pé. Ela fala assim: olha para mim se tem alguma coisa na sola do meu pé. Aí você olha, não tem nada. Ela fala: mas parece que tem um buraco, tá estranho. Então, o que que acontece? O que que acontece? Essas alterações acontecem muito em pacientes diabéticos, acontece muito em idosos que tem alguma alteração na coluna, às vezes a perna fica dormente, é uma dor que vem da coluna e desce para a perna, né? E aí você tem que olhar a perna dessa pessoa, ter o cuidado de ficar olhando o pé dessa pessoa. Já tive paciente que perdeu a perna porque entrou uma farpa no pé, o cuidador não viu, aquilo infeccionou, ele tinha diabetes e aquilo foi só piorando. Então, assim, são cuidados que você deve ter no seu dia a dia. Na hora do banho, olhar, inspecionar o pé, ver se tem alguma coisa. Né? Se você inspeciona sempre, você vai saber como é que é o pezinho, se tem verruga, se não tem, o que que tem. Eu sempre falo, para quem não sabe, né, eu sou fisioterapeuta. Então, eu atendo vários pacientes idosos e eu conheço o corpo deles com a palma da minha mão. Eu sei da pinta que eles têm, é claro, né? O paciente que eu atendo há mais tempo, né? O paciente que eu acabei de começar a atender, eu não tenho ainda conhecimento do corpo dele, né? Mas quando eu vou atender o paciente, gente, eu já olho ele de cima e embaixo, já faço uma inspeção. Eu já olho se tem alguma coisa, se tem algum machucado, alguma alteração de cor. Então, a gente vai vendo, vai aprendendo. E você, como cuidadora, você tem que conhecer o corpo do seu paciente, as pintinhas que ele tem. Ah, tem uma pinta que está diferente, está estranha, pode ser que seja um câncer de pele. Então, você tem que conhecer o corpo do seu paciente. A Sônia está perguntando, então a paraplegia, o paciente perde os movimentos das pernas, mas não dos quadris? Então, normalmente ele perde o movimento das pernas, vai depender de onde foi a lesão da coluna, tá? Se foi mais acima, mais embaixo. Mas tem muito paciente, por exemplo, que me veio na memória, que é uma dúvida, paciente que é paraplégico, é cadeirante, mas tem relação sexual. Ele consegue ter ativação numa boa, ele sente prazer, tem orgasmo, tudo normal, tá? Por quê? Foi só o comprometimento lá na perna dele que ele teve. Então, assim, vai depender do quê? De onde foi a lesão na coluna. Lá dentro da coluna passa a medula com todos os nervos. Então, depende. Foi seccionada aonde? Lembra? Ó, aonde que foi cortado? Mais para baixo? Aí vai pegar sua perna. E não, mais em cima. Ah, não, na cervical. Dependendo do lugar da cervical, a pessoa não consegue nem respirar mais por conta própria, entendeu? Acho que é o caso do Schumacher, né? Não é? Parece que o Schumacher hoje em dia vegeta, né? Mas, enfim, isso vai depender de onde foi a lesão, tá? Mais uma. Os reflexos.
E aí, o reflexo é o quê? Uma resposta involuntária do seu corpo. Passei, ou eu passo meu dedo mesmo para poder saber, tá? Quando você passa o dedo no pé do paciente, o que, que é normal? Ele fazer esse movimento que está aqui, ó. Dobrar esse pezinho. Faz aí em alguém que está distraído para você ver. Se a pessoa faz o movimento para cima, o idoso principalmente, ele tem o sinal de Babinski positivo. O que, que é isso? Esse sinal de Babinski é quando ocorre a extensão do hálux e a flexão e a abdução dos dedos. Então, ó, ele coloca o dedão para cima e os outros dedos ele coloca para baixo e abre, tá vendo? E o que, que significa isso? Que esse paciente pode, tá? Pode estar com uma lesão piramidal do sistema nervoso. E aí, quem vai fazer a avaliação é o neurologista, né? A gente não tem habilidade para isso. Mas só para vocês saberem, quando você vê o médico fazendo um negocinho no pé do paciente, é exatamente isso que ele está fazendo. Vendo se o sinal de Babinski dá positivo. Então, quando você passa a unha, né? No pezinho do paciente, ele vai fletir o pé. Se ele sobe o dedão, flete os outros dedos e abre, Babinski positivo. Existem outros reflexos também, que você vai estimular o tendão. Esse aqui é um, né, que você vai colocar no cotovelo, o outro é no tendão patelar, na região do joelho. Já viu gente fazer isso? Algum médico? O Chaves fazia isso, né? Existem as demências. O que é a demência? É uma condição progressiva de perda de inteligência, de memória, de capacidade de aprendizado. E aí muitas pessoas me perguntam assim, Erlane, meu paciente tem demência, meu paciente tem Alzheimer. Você acha que eu consigo fazer alguma coisa para fazer ele voltar a ser normal? Porque ele era tão alegre. Infelizmente, a gente ainda não tem essa medicação para fazer com que a pessoa cure, né? Fique boa da demência. Infelizmente, é uma situação que é progressiva. O que significa ser progressivo? Que a cada vez vai piorando mais. Então, a gente tem que ter o cuidado de estar estimulando. Existem medicações que retardam esse processo, mas é um processo existente, infelizmente, né? Existe um outro nome que se chama afagia, que pode ser definida como uma dificuldade de deglutição. Afagia é dificuldade de deglutição. E aí é importante falar, por favor, gente, não fica dando sopa batida. Tem gente que pega a comida e bate no liquidificador e dá aquele negócio batido para o paciente. A gente não pode fazer isso, porque enfraquece ainda mais essa musculatura e o paciente começa a engasgar, porque você fez alguma coisa que estava achando que estava fazendo para o bem dele e não estava, ok? Existe a afasia. Então, ó, repara a diferença. Afagia é a dificuldade de engolir, deglutição. E afasia é a dificuldade de falar, de expressar o que está sentindo. Então, o paciente, ele começa a falar assim, aqui, né? Aí eu falo, é verdade, é isso mesmo. Ela quis falar alguma coisa, eu não tenho noção do que ela falou, mas se eu ficar perguntando para ela o que a senhora falou, não entendi. Fala de novo, eu não entendi. Eu vou deixar ela mais nervosa do que se eu falar que eu compreendi o que ela quis dizer. Ou então, às vezes, ela vai falar, tipo, ela quer mandar pegar a caneta. Pé. Ai, como chama? Pé. Ela não consegue falar, às vezes ela fica nervosa porque ela quer mandar pegar a caneta, mas ela não consegue expressar que esse é o desejo dela. E aí, qual é a dica que eu dou? Se você entender que é a caneta, você vai lá, fala aqui, toma a caneta. Ou, se você não entender, levanta ela e fala com ela, vamos lá para a senhora poder pegar, para a senhora fazer, né? Para deixar o que você puder amenizar para a pessoa não ficar nervosa, é melhor, tá? E uma causa idiopática. O que é uma causa idiopática? O que é uma causa idiopática? É o termo, né, na medicina que é usado para uma situação que não se sabe a causa. Então, qual é a causa da doença de Alzheimer? É idiopática. A gente ainda não sabe o que causa a doença de Alzheimer. Então, tudo que a gente não sabe, a gente fala que é idiopática, tá? Tá aí a minha fotinha toda produzida, olha lá.
falando que a gente não sabe o que é, né? Sendo idiopática. Então, quando alguém te falar que a doença é idiopática, quando alguém te falar que essa situação ainda é idiopática, a pessoa não está sabendo a causa, por que aquilo está acontecendo, tá? A Ana está perguntando, o que é disfagia? Disfagia é quando a pessoa tem dificuldade para mastigar e engolir, está enfraquecendo essa musculatura. E muitas vezes acontece pela falta do estímulo de mastigar, de comer, de falar. O idoso para de falar, diminui muito a fala. Quando eu estou falando, eu estou gesticulando, a minha língua está se movimentando. A mim, então, nem se fala, porque eu falo para caraca, né? Então, assim, eu estou fortalecendo a minha musculatura o tempo inteiro. Só que aí o que acontece? O idoso ele começa a falar menos, começa a falar mais baixo. Então, essa musculatura fica muito assim, ó. Se eu começar a falar assim com vocês, repara, a minha fisionomia vai embora. Só que eu falo como 1001 gestos. Eu falo com a boca, eu falo com o meu olho, eu falo com a minha mão. Eu estou movimentando essa musculatura. O idoso vai começando a falar baixo, então ele vai perdendo as fisionomias, né? De bravo, de alegre, de triste, né? Então, assim, isso faz com que essa musculatura enfraqueça, podendo causar a disfagia, ok? Gratidão, sempre estamos juntos nessa corrente do bem, uns de mãos dadas com o outro, é isso que eu sinto, que a gente está literalmente de mãos dadas. Muito obrigada pela parceria, um super beijo e pensa nisso. Vamos queimar a ponte? Qual é a ponte que você vai queimar? Ok? Beijo. Tchau.